Tudo Isso bem? não vai ser uma live, vai ser um happy hour. Eu também tô achando que tá mais para isso. A gente vai fazer uma mistura de coisas. Que saudade, Jans, que legal ver um monte de gente aí. Olha, que bacana. Conheço a Gabriela Graziotin. Tem um monte de gente, que legal. Obrigada, pessoal. Olha, eu fiquei sabendo de uma coisa, Jans, que quando o pessoal começa a colocar um monte de coraçãozinho, ajuda a gente que outras pessoas vejam a nossa live. Então, por favor, Gente, clica aqui do ajuda! Põe ladinho. Põe coraçãozinho. coraçãozinho. A gente precisa fazer esses Ah, algoritmos do Instagram vibrarem por nós. que legal. Ai, que linda, Lindas, Gabi. que gostoso. Que gostoso. Samanta também entrando, Maria Helena, que delícia, um monte de gente. Jans, querida, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço Obrigada. você ter aceitado. Gratidão. Gratidão total e gratidão a todos que estão entrando aí para falar com a gente. Mas aqui É quem isso. manda é você, o Jans. Tô Não, eu aqui. só vou começar. Eu só vou começar. Bom, gente, eu vou me apresentar, porque a live ela fica disponível por 24 horas, então se alguém quiser ver depois, eu vou me apresentar, depois eu dou a palavra para você. Gente, eu sou a Janaína Velosa. Atualmente, dentre outras mil coisas, eu também auxilio profissionais que estão infelizes em seus trabalhos a buscarem uma solução personalizada para essa questão. E eu tenho feito do Instagram e um canal para, inclusive, trazer histórias de profissionais que fizeram alguns movimentos de transformação para contribuir com o meu público. Quem sabe assim, você que está aí cabisbaixo, já insatisfeito tem um tempo, está adiando aí uma transformação na vida profissional, se empolgar com uma história como a da Luá para fazer, quem sabe, um movimento. A gente está num momento bastante propício para, quem sabe, tirar da gaveta um projeto que estava há muito tempo aí engavetado, que você fala, ai, quem sabe um dia eu faça isso, quem sabe um dia eu faça aquilo. E hoje eu estou trazendo a Luá Galvão, essa pessoa que já chega contagiando de alegria todo o ambiente e que é, antes de mais nada, comunicadora por natureza. Então, é ela que vai dizer, é ela que vai se apresentar. Vai lá, Luá, é com você. Bom, gente, eu agradeço por estar aqui presente, né? Nessa live com a Janaína. Não sei se vocês sabem, mas eu chamo ela carinhosamente de Jans. Então, assim que eu vou chamá-la ao longo da live. É um prazer super grande estar por aqui. Acho que, como muitos que estão nessa live nesse momento, somos todos seres em transição, buscando a gente se adaptar e readequar, né, a esse mundo que está com tantas transformações, né, Jans? E acho que é isso. Agora eu estou esperando as perguntas do público e da Jans. E boas-vindas para todo mundo que está entrando agora. E clica aí no coraçãozinho, porque vai ser bom para a gente, porque o Instagram, ele vê esses coraçõezinhos, eu acho que a live está legal, e vai mostrando para outras pessoas que podem entrar e fazer parte do nosso grupinho aqui essa noite. Obrigada, Samantha. Depois eu conto sobre o meu nome, que é um mistério muito interessante. Quem sabe vai dar tempo. Eu Obrigada, conheço Betânia, a pelo Luá primeiro por comentário. Sil, mas aí Luá. Para mim é Luá. Mesmo tendo conhecido por Sil. Bom, vou lá. Vou começar, hein? Pode começar. Vamos lá. Luá, o que você fazia no começo da sua carreira? E quantas vezes você já se reinventou profissionalmente? Se é que é possível contar. Nossa, gente. Primeiro que, não sei se vocês sabem, quem me acompanha faz um tempo, eu cheguei a estudar Direito na PUC. Fiquei 5 anos estudando Direito. Outro dia até estava revendo isso, saí no começo do 5º ano, não me formei como advogada, sou a conhecida rábula. E uma coisa curiosa que aconteceu no meio da faculdade foi esse ingresso no meio artístico, muito por acaso, na verdade. Foi uma coisa que aconteceu sem querer e que no final virou um grande meio de vida, né? Eu adorei, na verdade. Eu ingressei como atriz, depois migrei para apresentadora e durante muitos anos eu fiquei trabalhando, a gente chama de comunicação 360, né? Que é quando você toca em todas as áreas da comunicação. Então a gente chama rádio, televisão, teatro, cinema, eventos, uma série de coisas, e fui transitando por todas essas áreas, descobrindo o que eu mais gostava de fazer dentro de cada uma, né, me situando, mas durante bastante tempo eu orbitei por muitas coisas, né, fotografia e tudo mais.
Então, acho que o começo mesmo, eu comecei muito mais dentro de uma área mais artística, tá? Aliás, pagando muitos micos de todos aqueles que começam um dia do começo, né? Por exemplo, era uma época que, né, eu precisava ingressar de alguma maneira nos ambientes e também ganhar um dinheiro para seguir, né, e plantar na minha carreira, pagar os materiais fotográficos que eram necessários e tudo mais. Então eu já paguei muito mico, gente, para quem acha que eu nunca paguei. Por exemplo, fiz muitas performances no começo de carreira. Eu nunca mais esqueci de uma delas, que eu fui vestida de mulher abajur. E eu ficava dentro de uma festa, vestida de preto, com uma cúpula na cabeça, apagando e acendendo para dar um charme na festa. Então, gente, para quem acha que, olha, chegar num lugar bacana, estável, é fácil, não é. A gente camela muito. Eu quero saber quem aí já camelou que nem eu. Bota coração e bota comentário. Então, eu já fiz muitas coisas e vim trabalhando numa área muito mais como intérprete, né? Durante os últimos, vou chamar de 15 anos, mais ou menos. O que é uma intérprete? É uma atriz, uma apresentadora, uma comunicadora que sempre tem uma mensagem para interpretar. Então, seja no rádio, fazendo uma locução, seja num evento, lendo um roteiro, seja na televisão, lendo um roteiro, né, daquela série ou daquele programa. Então, a gente é intérprete e, na verdade, eu ficava dentro dessa configuração que eu não produzia meus próprios conteúdos. Eu, na verdade, só representava os conteúdos que chegavam até a mim. Até um dia que as coisas começaram a mudar. Não sei se eu avanço aqui ou você quer fazer alguma outra pergunta. Não, pode ir, porque assim, deixa eu só entender uma coisa. Com relação à faculdade de Direito, você chegou até que ano? O começo do quinto, que nem eu falei. Começo do quinto. Eu lembrava que era, acho que até quarto ano você tinha feito total. Gente, começo do quinto ano. Eu cheguei, acho que me inscrever, fiz acho que o primeiro mês, a primeira semana do quinto ano e depois bye bye Brasil, porque não dava mais para seguir, porque eu já trabalhava como atriz naquela época. Então a minha agenda já começou a tornar meio insustentável. Você fez a formação de atriz ou você resolveu seguir por essa... Como é que foi? Você fazia isso paralelo? Você fez a formação de atriz junto com a faculdade? Como é que foi Não, isso? como eu contei, aconteceu muito por acaso, na verdade. Eu vinha de teatro amador, meio no colégio, no clube e em outros lugares mais. Sempre gostei dessa área. Na verdade, minha primeira peça que eu atuei, eu tinha 7 anos. Eu e uns amigos, a gente escreveu uma peça, todos atuando quando eram pequenininhos, para passar o chapéu depois para os pais e pedir um dinheirinho. Foi super curioso. Então, e foi uma peça que eu escrevi, era um mistério, super engraçado, super nova eu era. Tenho registrado isso. Mas depois não, foi uma curiosidade que aconteceu. Foi um ingresso, eu não sei se vai demorar muito tempo para contar, mas foi um ingresso muito interessante. Eu fazia já estágio na faculdade de Direito, quando num dia específico eu tinha que ir no Fórum de Pinheiros, não conhecia muito a região na época, já faz bastante tempo, fiquei um pouco perdida. E curiosamente naquele dia estava tendo um teste que me convidaram para fazer de uma foto para Diners Club na época. Acharam meu tipo interessante, me pegaram no lugar que eu estava passando, falaram, vai em tal lugar, você tem uma cara interessante, você tem uma cara meio de europeia, não sei se italiana, não sei se espanhola, e a gente precisa de uma galera multiétnica para uma campanha. E aí, esse teste, curiosamente, era na Vila Madalena, muito próximo do Fórum de Pinheiros. Eu me perdi para chegar no fórum, cheguei atrasado, o fórum tinha fechado. E aí eu resolvi olhar qual era o ambiente da história do teste, que eu achava que era muito mais para papar dinheiro dos coitadinhos que vão lá e depois tem que pagar para fazer book. E aí eu estava chovendo, acabei entrando nesse espaço. E nesse espaço eu fiquei meio acomodada, assim, né, com a chuva lá fora, e esperei e acabei fazendo. Era um teste fotográfico, fui o número quase 400. A gente tem um negócio na televisão e nas fotos, em todos os, enfim, nos testes, que a gente tem um negócio que chama claquete. Por acaso eu tenho uma coisa aqui, um papel na minha mão, algo parecido com isso, que vem nosso nome, nossa idade e o número que você representa naquele teste. Eu era aqui o quase 400, 380 e alguma coisa. E acabei pegando essa publicidade. E foi super curioso que do nada, semanas depois eu apareço na contracapa da Veja São Paulo. Sem ninguém da família saber, sem ninguém estar esperando. E na época eu fazia estágio, ganhava, sei lá, R$ 250. E de repente essa publicidade me veio com valor, tipo, 10 vezes mais, 20 vezes mais, nem me lembro mais.
E eu achei aquilo interessante. Na época, minha família estava passando por uma necessidade, a gente tinha as economias muito apertadas. E eu achei, e eu já precisava me manter, e o dinheiro do estágio não era suficiente. Então eu achei bacana ingressar por essa área. E fui vendo, e foi curioso porque a vida se abriu para mim. E conforme eu fui fazendo os testes nas múltiplas áreas dessa comunicação 360, eu fui pegando os testes como atriz, como apresentadora, seja lá para fazer foto de uma campanha. Então, durante muitos anos, eu me sinto assim como se eu estivesse numa zipline, sabe quando você acerta o que você tem que fazer? E aí você desce, parece que é um destino reto e certo, assim, daquilo que você tem que fazer naquele momento. Ele se escancarou na sua frente, né? Ele se escancarou na minha frente e foi uma curiosidade. Foi assim, foi do nada que a coisa caiu na minha frente, sabe? Mas o que te Gente, fez, vocês por estão exemplo, sair e curtindo? largar a faculdade? O que fez você falar, bom, eu vou por esse caminho, não vou topar mais a faculdade? Qual foi o maior motivador? Porque eu entrei na faculdade muito mais por entrado do que porque eu era apaixonada por direito. Na verdade, foi um pouco de misto de pressão familiar, com talvez uma autopressão. Entrei numa faculdade boa na época, eu cursava a PUC, né? E tinha uma turma muito boa lá, e você vai levando em banho-maria, mas na hora de fazer a prática do direito, eu sei que você também já foi advogada, né, Jan? Você tem a formação assim. Eu não me via de forma nenhuma. Eu tentei fazer vários estágios, desde estágio na área corporativa, como na área de direito civil, no escritório de família, e eu não me via de forma nenhuma. E de repente, quando eu ingressei dentro de uma área totalmente livre, super criativa, com pessoas diferentes, que pensam a vida a partir de um outro paradigma, que eu tive que tirar aquela meia calça e salto alto, entrando no fórum todo dia. Se tem um advogado, na minha época, tinha que ir de saia e meia calça. Então eu rodava de ônibus, porque eu não tinha carro, São Paulo inteiro, com aquela meia que toda hora desfiava, eu ficava tendo que trocar meia no meio do dia. Não era um negócio super legal, pelo menos não combinava com a minha alma. Então não é uma questão que eu larguei, é uma questão que eu me sintonizei. É diferente, acho que eu liguei meu dial, mas qual foi o me gatilho? sintonizei. Teve um gatilho? Um momento. Qual foi o. Teve o dia que você falou assim: ah, não, isso aqui não dá mais mesmo. Foi quando você teve a aprovação da campanha? Ou foi quando depois dessa campanha a porta realmente se abriu e você falou: não, essa faculdade não dá mais? Essa campanha, se eu não me engano, eu acabei fazendo no meu primeiro ou segundo ano de faculdade. Eu era muito nova na época ainda. E eu ainda fui estudando quase até o quinto, entendeu? Eu tentei levar as coisas durante um tempo, mas depois de um tempo foi paralelo. E eu ainda fazia estágio. Então era uma loucura tentar juntar tudo que eu fazia, sabe? Eu não me lembro mais direito das datas e das coisas, Jans, para ser sincera. Não foi a primeira campanha, foi uma confluência de coisas. A minha vida tem um quê de... Sei, durante muitos anos teve um quê de mágica, assim. Eu acho que eu me deixei um pouco me levar no fluxo das coisas que foram acontecendo e que foram me deixando felizes, sabe? E chegou um determinado momento que não fazia mais sentido, porque eu não sentia com o meu coração que eu deveria continuar estudando naquele local, gastando aquele dinheiro, porque eu nunca seria uma advogada. E acho que uma das coisas, um fato muito decisivo que aconteceu, que foi uma curiosidade, eu tive que fazer um trabalho uma vez de filosofia de direito, tinha um super professor que chegou a ser ministro e tudo mais. E ele, na época, eu peguei o trabalho, era uma área um pouco mais livre, um pouco mais solta, e eu fiz um trabalho meio de colagens para ele, para responder o questionamento do trabalho. Então, eu colei, piquei, fiz flechinha, desenho e dei para ele um manuscrito todo de colagem. Esse professor, ele acabou me dando uma nota super boa na época, mas que veio com uma consideração. Ele falou, e ele me chamava de Chispita, porque às vezes eu ia com umas trancinhas assim, ele... E aí ele falou assim, olha aqui, você veja direito se você está no lugar certo. Porque sua alma é muito mais criativa do que isso. E talvez se você continuar no direito, você vai se ferir como indivíduo, como ser humano. Sua alma vai se ferir. Ouvi aquilo de um catedrático que eu considerava muito, era um dos professores que eu mais gostava, foi para mim, acho que aí começou a fazer sentido. Eu falei, opa, isso é uma imposição de quem para quem? Porque nessas alturas eu meio já me bancava. Meu pai, obviamente, nem eu nunca quis sair de uma faculdade e não me formar. Isso é horrível, entendeu? Eu não acho que ninguém tenha que passar por isso. Mas foi uma confluência do que aconteceu.
E eu também, na época, já trabalhava bastante, porque do primeiro teste até ao sair da faculdade, minha agenda foi lotando de trabalhos e trabalhos e trabalhos. E aí eu comecei a faltar na faculdade. O que acontece quando você falta? Você bomba em certas matérias. Então eu fiquei de DP numa matéria que era muito protagonista, mas eu também não tinha simbiose com a professora, e ela ia seguir a gente nos 5 anos. Quase que eu quis bombar de propósito, só que eu enfiei os pés pelas mãos, é o destino. E aí eu comecei a ter que ir de manhã e à tarde, e à noite na faculdade, para cumprir essa DP. E chegou uma hora, foi insustentável. Então foi assim, a vida acabou me direcionando para algo que seria minha carreira sólida, totalmente sólida, apesar de artística, durante mais de 15 anos. Sólida mesmo, sabe? Muita gente fala, carreira sólida é médico, engenheiro, advogado, arquiteto. Não é verdade. Existem Não várias necessariamente. não é, não é. E assim, eu tive uma carreira sólida. Até que daí depois vem um segundo momento de questionamento. Mas foi muito legal, eu fiz muita coisa bacana, eu me diverti muito, fiz vários amigos, enfim. Acho que é meio isso. E o que Tá esse fazendo segundo sentido? momento? Lógico que está fazendo sentido. Olha, a Lógico que está Lebizete fazendo também já foi sentido. advogada e transitou. Todo mundo É, aqui do direito para o mundo. mas ela foi. E ela ficou. A Japa, ela ficou. A Lebizete ficou 5. Ela fez a faculdade inteira, ela chegou a prestar o AB. E depois ela fez a virada. Na verdade, ela já estava na virada. Ela fez a virada ainda no cursinho do OAB, prestando para o OAB. Ela fez a transição dela. Porque também. Você sabe, me ocorreu aqui uma coisa muito interessante, né? Porque não é porque a gente tem um talento evidente, eu vou agora colocar e falar com quem está assistindo, porque muita gente deve ter chamado a atenção dessa história de transição de carreira, né? Então, assim, eu tenho um talento evidente, que é o talento da comunicação. Acho que já ficou claro por todo o meu trajeto, né? Não quer dizer que porque eu tenho o talento da comunicação, que qualquer área que exija uma boa comunicação seja uma área que eu tenha a vocação. Então, o direito, apesar de ser uma área em que você atua através da comunicação na defesa de certas causas, eu não tinha vocação para aquele contexto, para aquele ambiente, para aquele ecossistema. Aí, quando eu peguei meu talento de comunicação e fui para uma área que tinha uma ressonância com minha alma, com meu espírito, que é uma área mais livre, com uma agenda menos presa, apesar da gente trabalhar muitas vezes até de madrugada e tal, eu me sintonizei. Eu falei, opa, minha comunicação agora está a serviço de algo que minha alma se sente bem fazendo, num ambiente em que eu floresço e não que eu cristalizo, entendeu? Que Mas era o que você já acontecia. tinha essa consciência na época? Já Você tinha já essa tinha consciência na esse época. olhar sobre isso? Porque eu sei que hoje é mais fácil olhar para trás e ter esse olhar, mas você já tinha essa consciência na época. Eu tive a consciência desde o primeiro dia que eu pisei na faculdade de Direito, mas eu estava cumprindo uma tabela de algo para eu cursar, de uma tabela de família, de expectativas em cima de mim e de uma série de outras coisas. Mas no primeiro dia, eu não tinha consciência de que eu era boa de comunicação e que eu ia transitar para uma área artística. Isso não. Mas que aquilo não ressoava com a minha alma, salvo os meus amigos queridos da PUC, eu já sabia, entendeu? Que, aliás, até hoje estamos meio juntos. Eu já sabia, já tinha essa noção. A gente sente, né? Se a gente começa a aprender como seres que somos com o coração, com um órgão imenso que está aqui bem no centro do nosso peito, que esse coração tem uma baita de uma inteligência cada vez mais provada, a gente escuta isso, a gente sabe onde a gente tem que ir, onde a gente não tem que ir, qual é o nosso caminho, qual não é. Aí você vai descobrir qual é o caminho. Para mim foi uma maravilha, porque foi uma mágica que aconteceu. Tá fazendo sentido, pessoal, para vocês que estão chegando? Por favor, escreve alguma coisa, faz um comentário, manda coração. Escrevam, comentem, manda Vocês também são pergunta pessoas que também. se guiam pelo coração? Como é que é, né? Faz sentido? Então, Luá, mas você sabe que não é todo mundo que tá tão apto a dar voz, né? A dar ouvidos à voz do coração. Tem gente que precisa trabalhar mais na vida para chegar nesse lugar. Eu mesma sou um exemplo de que precisei trabalhar muito em mim para poder começar a dar ouvidos a essa voz. Porque eu cheguei a advogar, eu cheguei a ficar muito tempo no corporativo e eu tenho clientes que também demoraram a ouvir dar voz a esse anseio, sabe? Dar conta de essa é a minha intuição, deixa eu fazer alguma coisa com isso de fato.
Porque tem muita gente que demora para fazer isso. Tem gente que leva meia vida, uma vida para fazer isso. Ou diz, eu não sei se a pessoa demora. Eu acho que o problema é a falta de, às vezes, coragem e os medos que cercam de você realmente conseguir seguir seu coração e fazer uma transição. Porque o que eu mais escuto atualmente, agora está mudando um pouco com a história de quarentena, a gente está refletindo desde um outro lugar. Mas antes era, eu já sei o que eu quero fazer, eu tenho todo o meu plano definido, eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu tenho medo, eu tenho família, eu não sei se eu vou ganhar dinheiro, eu não tenho coragem. São várias, né? A gente cria uma série de crenças limitantes, sabotagens para a gente não fazer aquilo que a gente veio para fazer e aquilo que nossa alma, nosso coração. Acho que a gente está numa live, né? Duas mulheres falando, então até propicia um pouco mais trazer essa história do sentimento, mas daquilo que a gente veio para fazer. Por outro lado, nos últimos anos eu tenho visto muita gente transitando, muita gente saltando e pulando. Óbvio, às vezes precisa de um psiquiatra, psicólogo, coach, mentor. Precisa de uma baita rede de apoio, às vezes. Mas... Uma rede de apoio, milhares de coisas, mas acho que a maior rede de apoio é consigo mesmo. É você entrar aqui para dentro e falar, ô colega, e aí, para onde que nós vamos? Entendeu? É para lá mesmo? E eu acho que a gente está ultimamente, acho que assim, até física quântica, ciência, tudo que a gente pode, tem várias matérias e várias áreas que estão cada vez mais mostrando que nós somos seres super sintonizados, super conectados, que existe uma inteligência muito maior. É só se alinhar e... A gente sabe, é que a gente não vai. É diferente, sabe? É isso mesmo, é por causa dos medos. Então a gente freia essa vontade, essa intuição, o pulsar. A gente freia o pulsar, o medo freia esse pulsar. Meu, eu preciso parar, tá? Silvana Vanzo, na nossa live, que foi produtora de vários eventos que eu fiz no começo de carreira e que me acolhia e diminuía os micos que eu pagava, me trazendo abraço, lanchinho, ô mulher abajur, calma aí, deixa eu te ajudar com alguma coisa. Que ela tava no Mulher Abajur? Não sei se foi dela, mas ela fazia eventos desse gênero, vários que eu paguei mico na vida. E depois fui melhorando, obviamente, né? Que a gente não paga mico para sempre, né, pessoal? É sempre o começo. A gente tem que estar disposto a pagar uns micos. Não de ser contra nossos valores e nossa moral. Pagar mico é outra coisa, deu para entender, né? Ai, que barato. Bom, mas me fala uma coisa, qual foi da sua vida profissional, em todas as transformações pelas quais você passou, quais foram os maiores desafios que você enfrentou nas mudanças? Você me fala e me dá uma impressão de que as coisas aconteceram de uma forma muito orgânica para você. Foi uma mudança encadeada na outra e você dançou com a vida. É como eu expresso quando você me conta. Me parece que você dançou com a vida. E você foi se deixando levar pela voz do seu coração realmente. Mas quais foram os desafios dessas transformações? Tanto quando você fez a decisão de sair mesmo, abandonar mesmo a faculdade para tomar aquela carreira que já existia desde o segundo ano, e as outras que vieram depois. Eu acho que antes de responder isso, Jan, se você me permite, eu gostaria de voltar um pouquinho para trás da timeline, ou ir para frente da timeline, na verdade, porque, na verdade, que a gente ainda está muito lá para trás, né? Tipo, direito, faculdade, pô, não vou revelar exatamente quantos anos eu tenho, mas já faz muito tempo. E a carreira artística também teve o seu boom, assim, e até esse boom já passou faz um tempo também, bastante tempo, talvez. A mais artística, mais da atriz Lua Galvão. Então, o que acontece, eu acho que eu preciso contar da segunda transição, porque daí talvez vai ter mais contexto para responder sua pergunta. Bom, bora lá. Lá nos altos de 2008, 2009, mais ou menos, ó, que também já faz bastante tempo, eu comecei a sentir que algo dentro de mim começou a rever. É como se eu rever o meu trabalho como intérprete, né? Então é como se todo o roteiro que eu recebesse na minha mão, eu começasse a validar. Eu falava, a serviço do que está essa peça de teatro? A serviço do que está esse roteiro de televisão? A serviço do que está esse evento? E eu comecei meio que questionar e ter certas coisas que eu colava com aquilo ou não colava com aquilo, com certas marcas, com certas premissas, com certas coisas. E eu comecei a falar, tem algo em mim que parece que está mudando.
Em paralelo a tudo isso, eu sempre fui muito, eu chamo estudiosa, né? Sempre fiz muito curso, li muito, tenho uma trajetória, eu acho que numa jornada meio de evolução de consciência muito longa já. E aos poucos você vai falando, nossa, tudo isso tem muita graça, é super divertido, é super gostoso, mas será o serviço do que eu tô? Será que minha voz não pode servir para outras coisas também, né? Eu posso ser intérprete, mas também eu posso passar uma mensagem positiva, ou eu posso inspirar alguém, ou eu posso ajudar alguém no seu desenvolvimento pessoal, profissional. Então foi curioso que eu comecei a avaliar uma série de coisas. E eu vinha também numa toada já de muitas redes que eu formei. O que a gente chama hoje de trabalho em rede, eu já fazia isso há muito tempo. Eu tive várias configurações em rede de atores, apresentadores, artistas que trabalhavam junto, colaborando para fazer projetos. Muito ligados à área artística, à área da comunicação, voltados também muito para o mercado corporativo, né? Então, quando a gente criava esses projetos, eu sempre inseria um quê de algo para ou despertar, ou falar de sustentabilidade, ou da sustentabilidade interna, ou para trazer algo que eu achasse que ia motivar uma equipe de um jeito diferente. Então, eu comecei a arriscar, desenvolver conteúdos, entende? E começar a colocar um pouco do meu pensamento e da minha voz no mundo. Até um momento em que eu fui sentindo dentro de mim que eu precisava dar mais um salto, que tinha alguma coisa que não estava muito ornando mais também nessa área mais artística e tal. E eu comecei a sentir uma vontade muito profunda de ir para o mundo, de sair da minha zona de conforto, de encontrar a Lua Galvão em estado in natura, sabe? Voltar talvez a ficar um pouco mais sem maquiagem, descer do salto, descer do figurino, olhar para minha cara como ela era sem maquiagem, porque minha vida inteira, adulta quase, eu tive de figurino, maquiagem, salto alto, fazendo alguma coisa. Até no shopping eu ia assim. Então eu já nem lembrava mais como que era muito minha cara. E eu comecei a sentir uma sede de viajar, de me transformar. E eu não sei porque dentro de mim eu sentia que se eu fizesse isso, eu ia alcançar, eu ia encontrar de volta comigo mesma, ia repensar se tudo aquilo que eu vinha fazendo era o que eu queria fazer para o todo sempre. E também um pouco antes disso acontecer, eu já estava assim, no limite assim da minha carreira, da minha profissão, do que dá para um ser humano fazer sozinho. Então eu já estava numa coisa de trabalhar 3 períodos por dia, de manhã, à tarde e à noite. Então de manhã ia gravar uma locução, à tarde ia fazer um evento, à noite ia gravar um comercial de TV ou ia fazer teatro. Às vezes eu estava fazendo teatro, entre um espetáculo e outro eu saía para fazer uma locução e voltava. Era um negócio era muito over, entendeu? Então a minha cabeça, meu corpo físico, tudo começou a pedir uma pausa para reflexão. Entende? Não sei se alguém já se sentiu assim. Quando você vai, e chega uma hora, e eu que sempre fui motivada, acho que uma pessoa que curte a vida. Não, você tem uma energia alta, né, Luá? Mas eu já tava tipo, bom dia, por quê? Entendeu? Chegar no teste, bom dia, por quê? Puta, que horas vai acabar esse teste? Não quero ficar 3 horas parado aqui. E tava na hora de parar. Então, o que aconteceu, que eu acho que é essa outra virada que eu tô falando, que é bem significativa, foi quando eu resolvi empacotar minhas coisas, fechar minha casa. Eu e meu marido, a gente fez um projeto e resolveu fazer uma volta ao mundo, um mochilão, pesquisando o que motiva as pessoas. Porque para mim esse tema era muito rico para mim. Essa pesquisa era muito profunda, eu já trabalhava com isso na época. E aí, uma viagem que a gente planejou viajar 6 meses, acabou durando mais de 2 anos. E essa, eu acho que foi a grande transição da minha vida, muito mais do que de advogada para atriz, entendeu? Acho que aí a gente pode concentrar nossa conversa meio daí para frente, Jans. O que você foi buscar com esse projeto? Para você? Como realização sua, o que esse projeto, o que você foi buscar com esse projeto para você? Então, como eu disse, eu acho que eu fui buscar baixar a frequência mesmo, buscar o tempo que eu não tinha mais. Não tinha tempo para fazer nunca nada. Tava sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo, e aquilo foi fazendo mal para mim. Eu fui buscar, acho que me reencontrar, como eu disse, me ver assim de novo, ver quem era a Luá, sem paramentos, né? Sem figurino, sem
ou a maquiagem todo dia, sem todo aquele paramento artístico, né? Menos personagem e mais pessoa, sabe? Não sei se vocês entendem. O Porque bem ou mal Patchwork os chama artistas... isso, desculpa, o Patchwork chama isso de se desfazendo da autoimagem idealizada. Muito. São as máscaras sociais que a gente coloca. Então, como atriz, você tem que andar como atriz. Mas por trás da atriz existe um ser humano. Por trás do advogado tem um ser humano. A gente esquece totalmente disso. Por trás do arquiteto tem um ser humano. Você é anti-ser humano para depois ser arquiteto, ator, apresentador, advogado, o que você quiser ser. Antes vem um indivíduo. E eu acho que eu rompi com esse indivíduo. Eu colei no personagem, entendeu? O que eu fazia? Colei na minha máscara profissional. E depois, porque eu cheguei a um certo momento da minha vida que eu falei também, o mundo é tão grande. Você sabe, James, que eu adoro viajar, né? Tem tantos lugares nesse planetinha para se conhecer. Aí eu fiz um cálculo básico. Quantos anos eu vou conseguir, eu preciso para conhecer o mundo inteiro? Eram muitos, entendeu? Eu falei, não, então acho que é melhor eu já começar agora e fazer um monte de uma vez, porque eu já tico a minha lista. Mas e eu também queria fazer algum tipo de pesquisa, eu queria fazer um projeto com propósito. Eu não queria só sair viajando e ficar lá num hedonismo com o tempo. Eu queria fazer um projeto que tivesse um propósito, que depois dele eu tivesse um avanço enquanto ser humano, eu pudesse trazer uma mensagem, eu pudesse fazer uma pesquisa, né? E o propósito que eu escolhi foi estudar o que motiva as pessoas, porque já era algo que me interessava muito saber, sabe? Então, não sei se faz sentido. Então, acho que eu fui fazer uma busca externa e interna. Uhum. E tem uma coisa que eu sempre falo, né? Que a cada passo que eu dei para fora nessa viagem, isso eu não sabia antes, óbvio. Parece que 3 eu fui dando para dentro de mim. Porque conforme eu fui entrevistando as pessoas para perguntar suas motivações, e elas paravam para me contar uma história de vida, seus paradigmas, suas crenças, aquilo funcionava para mim como um espelhamento da minha vida. Então, por exemplo, uma pessoa dizia, porque a vida é meu grande diamante negro. Aconteceu isso mesmo, um cara na Turquia. E aí depois ele foi me explicar por que ele tinha dado aquela resposta de como motivação de vida, e ele disse que é porque ele conseguia, pela idade que ele tinha, já ver que a vida era finita, que a vida tinha data para acabar. E que ele, então, todos os dias quando ele acordava, ele ficava muito grato pela vida e agradecia por estar vivo, por aquele organismo, esse organismo está todo funcionando e funcionando bem, porque ele não sabia quando o livro da vida ia fechar. Então ele, e eu, naquela época, eu nunca tinha pensado muito nisso. A gente acha que a gente vai viver forever, né? Que nós somos, né? Estamos aqui, sei É a lá. única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer e, ao mesmo tempo, a gente quer se libertar disso, né? A Então gente nem quer pensa, parar para pensar. a gente não para. E aí, quando o cara me falou aquilo, eu falei, caramba, que lição, a vida é finita, Lua Galvão. Portanto, começa a viver agora o que você veio para fazer. Começa a fazer agora o que você quer fazer, porque o amanhã a gente não tem a menor ideia. Aliás, neste momento de quarentena, a gente não tem a menor ideia do amanhã. Eu sou super positiva, mas assim, futuro embaçado, complexidade. Eu tenho um otimismo, um olhar otimista vendo a névoa, através dessa névoa. Então ele me deu, então foi só um exemplo. Então essa resposta que eu podia só ter anotado e trazido para medir as respostas depois, ela foi um choque para mim, entendeu? Eu falei, nossa, Uhum. é agora que eu preciso atuar, é agora que eu vou me transformar e começar a construir o ser humano que eu quero ser no mundo, entendeu? Se a minha página da vida, o meu livro fechar amanhã, algo eu fiz, sabe? Faz sentido para vocês, pessoal? Comenta aí o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando. Ai, tá todo mundo mandando 1000 corações. Eu não consigo muito acompanhar. Manda coração eu Ah, consigo ver. nem Quando o eu. Eu pessoal tô gosta prestando e manda atenção no que coração, você eu tá falando. vejo. Eu Eu vejo tô prestando aqui. atenção no que você tá falando. Eu entro aí, eu fico muito presente no que você tá falando. Então, Mas curioso como você aproveitou esse externo para. isso de um jeito lindo. Ele diz assim, ó. Quando a gente é pequeno, a gente aprende que o sistema solar parece que é uma coisa fixa, né? Tem um Sol aqui, um monte de planetinha orbitando em volta e fica aquilo. Então, os modelos que a gente tem, aqueles coisinhas de criança com o sistema solar, sempre são fixos ali, né? Só que ele falou, a gente só acha que a gente está orbitando ordenadamente no mesmo lugar o tempo todo e fica dando voltinha em volta do Sol enquanto Terra. Mas não. Ele falou assim, olha que desenho, ele fez com a mãozinha assim. A Terra está girando em torno do Sol, só que o Sol, ele vai avançando, avançando.
e nós nunca estamos no mesmo lugar do cosmos que nós estávamos antes. O universo, o multiverso, ele é tão expandido, ele é tão grande, que nós estamos caminhando em evolução junto com ele, é um movimento. Portanto, nós, seres humanos, eu falando com você aqui agora, a hora que a gente acordar amanhã, lá no astral, lá no cósmico, a gente vai estar em outro lugar. Então, este DNA aqui, ele tem que se adaptar a essa mudança de espaço o tempo todo. Então, se a gente já tem isso, e a gente usa isso como uma reflexão, por que é que a gente resiste tanto à mudança? A mudança e a impermanência são, de fato, intrínsecas ao ser humano. A gente já nasceu predisposto à mudança. Eu acho que assim, quem não muda não evolui. A evolução só é possível através de mudança. Se a gente fica parado no lugar, a gente involui. Nem é que fica parado. Porque o universo é movimento. A gente... e se você pega a vida no planeta, qualquer espécie, qualquer coisa que a gente possa pensar, inclusive os astros, tudo está em evolução. É quase meio sistêmico isso. Só a gente que às vezes a gente acha que tem que ficar parado no lugar. Então a gente ficar se questionando e a gente se permitir uma mudança e uma reflexão é quase que faz parte do nosso DNA humano. E acho que assim, talvez nos tempos atrás, em outras épocas, as pessoas não tinham essa mesma capacidade, elas não tinham esse mesmo celeiro que permitisse mudanças, né? Ou porque o trabalho era totalmente diferente, ou porque o nível de consciência, ou porque a pobreza. Óbvio que eu não estou falando de quem está abaixo da linha da pobreza, tá, pessoal? Não sou tão poliana assim. Mas a partir do momento que a gente tem um mínimo de nível de sobrevivência, os tempos modernos, já faz muito tempo isso, eles propiciam que a gente se mova. E eles pedem essa mudança, entendeu? Então a gente fica parado no lugar, sem se questionar se aquela vida está sendo saudável, se a gente é feliz com aquilo, se nossos talentos, porque eles mudaram ou não. A gente fazendo curso, a gente lendo, todos os dias a gente está em mudança, gente, então não tem como ficar parado. Então acho que na verdade a mudança, para mim, ela é muito mais uma coisa, um reflexo natural da minha própria vida do que qualquer outra coisa. Faz sentido para alguém? Ou tô sozinha aqui? Alguém manda coração para aí mim, se faz sentido. Hoje faz. Já não fez durante muito tempo, mas para mim hoje isso é perfeitamente entendível. É que há anos atrás eu jamais entenderia dessa maneira. Mas enfim. Agora, Luá, me fala uma outra coisa. O Jans, antes de você mudar de assunto, só me ocorreu mais uma coisa para falar, porque não tem nada contra e nada mesmo alguém que passe uma vida inteira fazendo a mesma coisa. Eu não estou falando disso. Não, também a mudança acho que não necessariamente tem que ser naquilo, na tua profissão, naquilo que você faz. O que eu acho que você, enquanto indivíduo, você tem que estar sempre aberto a uma predisposição para a sua própria evolução, né? E é lindo uma pessoa que às vezes passa anos na mesma carreira e tem o mesmo negócio e vai incorporando as mudanças e as transformações dentro daquilo que optou a fazer. São pessoas mais estáveis, talvez, do que uma pessoa como eu, por exemplo. E tá tudo bem. E cada um tem que ser rico do jeito que é. Entende? Tá tudo bem mesmo. Inclusive, a maioria das pessoas que me procura para fazer processo, Luana, elas não mudam de carreira. A maioria, a mudança não é de carreira. A mudança é outra. Dentro de você. A mudança é o jeito que você se relaciona, né, que muda. Exatamente, é o jeito que você se relaciona, é a ressignificação que você dá para o próprio trabalho, enfim, você passa a vê-lo de uma maneira diferente. Claro que tem casos e casos, mas o que eu estou falando é o que acontece na maioria dos casos. Agora eu queria ir para a gente, porque eu estou vendo que a gente já falta 15 minutos para acabar, 17 minutos. Nossa, e eu não quero deixar. E eu não quero deixar de trazer, já que a gente está num momento tão único, que a humanidade está vivendo, e é tão único, é tão inusitado, eu não posso deixar de trazer aqui, porque eu quero saber de você onde é que a pandemia, que certamente vai marcar a história da humanidade, entra, como é que ela entra na sua vida nesse momento? E que convite que ela faz para a Luá? A Luá fica a serviço do que agora? Bom, a primeira deixa eu mandar um beijo para a Tita, aqui, que também está participando, dizendo que está gostando muito da live. Muito obrigada, Tita, de participar. Eu acho que a pandemia, ela vem como um chamamento, né?
Não só para mim, eu acho que ela é uma mensagem coletiva. Ela é uma mensagem, e não é nem coletiva Brasil, ela é global mesmo. Ela acho que vem como um chamamento de reflexão, muita reflexão, da gente se olhar e olhar para o futuro que a gente tem, que é incerto pela frente, perguntar em que espaço a gente quer ocupar nesse futuro que está chegando, que a gente ainda não sabe direito como ele é, mas sabe que tem algo se transformando. Eu nem acho que foi só a pandemia que fez isso. Antes da pandemia, já tinha um ambiente de mundo em transição. Primeira vez que eu comecei a falar sobre isso, acho que foi em 2016, 2017, que o mundo estava transitando, as macro tendências têm que se transformar, a macroeconomia, a macromudanças, um monte de coisa. Agora ela só espelhou para a gente de uma maneira mais clara o que está acontecendo, que é a necessidade do rompimento de um mundo antigo com paradigmas que não cabem mais na sociedade moderna para a chegada de um mundo novo que está mais em coerência com as novas gerações, com novos pensamentos, mais humano, mais friendly, mais interconectado, com um sentimento mais global, com um monte de coisa. E também acho que a revolução, a quarta revolução industrial, que traz o avanço das tecnologias, também já estava fazendo a gente rever as nossas posições, porque os trabalhos já estão mudando e vão mudar ainda muito mais. A tecnologia vai fazer parte do que a gente faz hoje em dia. Então, não é que eu estou vendo por causa da pandemia, eu já estou pesquisando e me reinventando faz bastante tempo. Quanto futurologista que não para de estudar o assunto já dando esse... faz um tempo. Então, assim, tipo, todo mundo apontando para um colapso que estava prestes a acontecer, e se não fosse o coronavírus, seria outra coisa. Isso é um crash em bolsa de valor, economia, sabe-se lá o que aconteceria, mas o jeito que a gente estava levando as nossas vidas não estava muito certo, gente. Assim, vou comentar de novo uma coisa assim, antes de terminar de te responder. Ano passado, toda vez que eu encontrava pessoas que eu não via faz tempo, todo mundo respondia assim: nossa, as minhas 24 horas viraram 16. Meu Deus, para esse trem que eu quero descer, não tenho tempo para amigo, para família, não consigo fazer nada, tô trabalhando que nem louco. Eu vi nos ambientes profissionais uma histeria coletiva, as pessoas totalmente sem foco, sem centro, inteligência emocional no chão, assim. Vários amigos meus com problemas seríssimos de burnout, depressão. É uma série. Eu mesma entrei num step anterior ao burnout no passado e precisei de alguns meses para me curar. É do excesso de informação, excesso de demanda, excesso de pensamento. Infoxicação gera isso. Infoxicação. É a intoxicação do volume de informação. Então, o corona, ele só vê assim, moçada, vocês não estavam pedindo para parar? Vocês não estavam dizendo que vocês queriam de novo às 24 horas? Vocês não estavam falando que vocês precisavam de família, de amigos, de reconexão? Vocês não estavam falando que estava tudo exponencial demais a mudança? E você não estava conseguindo entender qual era a sua posição para ocupar no mundo do futuro? Paramos para você. Então, assim, o que eu acho, assim, tem que aproveitar a oportunidade, na verdade, desse tempo para a gente se regenerar. A Terra não está regenerando, a gente sempre tem que olhar a natureza, porque ela ensina muito. Ela não está. As águas de Veneza não estão límpidas. Olha para você, suas águas estão límpidas, né, dentro de você. Olha para o céu de São Paulo, dando shows, espetáculos de pôr do sol maravilhosos. Como é que está a sua visão? Ela está com esse horizonte, essa coisa maravilhosa? Tá embaixo? Como é que você está se relacionando? Então, acho que se a natureza está se regenerando num tempo porque eu estou impressionada com a velocidade de regeneração. Então, a gente está sendo convidado a, tipo, carinha, tu tá tendo o mesmo tempo da Terra, vê se limpa as suas águas interiores. Então, para mim, eu já vinha num processo, mas parece que eu nunca tinha tempo para finalizar. E eu fiz uma coisa muito, talvez, significativa, impactante, assim, né? Eu já estava querendo, de novo, escalar mais um salto, assim, do que eu... minha voz está a serviço do que mesmo, né? E aí, a gente fez como se fosse pela Páscoa, quase vou chamar de ritual, mas não é bem isso, né? Uma conversa sobre essa ressurreição, aproveitando o exemplo de Jesus maravilhoso, né? Falou que dentro da gente pode ressuscitar, né? E regenerar, e renascer. E aí eu cheguei à conclusão que tinha várias coisas na minha vida que eu queria queimar. Principalmente na minha trajetória profissional, que já não me faziam mais sentido, ou mesmo ambientes tóxicos, que eu também acho que não quero mais pertencer a eles e tudo mais. E eu tomei coragem, nos dias que se seguiram, eu comecei a fazer uma faxina de um monte de coisas. No meu Instagram, nas minhas coisas, não terminei.
mas é uma faxina para já reposicionar a lua, que vai ser a lua do amanhã, o amanhã que já começou. Mas das coisas eu quero me ligar a assuntos que façam sentido para mim. Quero me ligar a temas que eu realmente tenho dentro do meu coração que eu quero falar. Então, eu acho que essa quarentena está me encorajando de uma maneira que acho que eu nunca teria tido essa coragem se ela não fizesse ficar. Eu que adoro, amo o movimento, obrigada a ficar parada dentro de casa para rever toda a minha vida, entendeu? A vida tá passando assim, ó, como uma. Falei com pessoas que eu achava que tinham ficado estremecido alguma coisa na relação ao longo do tempo, dei carinho para outras que eu achei que eu precisava dar, reatei laços importantes, fiz uma lista de pessoas mais velhas que eu achava que precisavam de um apoio, deixando recado porque são as mais vulneráveis. Fui fazendo, sabe? Tô ser humano, entendeu? Não tô mais colada na máscara que eu me sentia lá quando eu era atriz. Agora eu sou atriz e se eu, pô, se eu, sei lá, quero chegar de chinelo num ensaio, a minha inteligência não mudou por causa das minhas havaianas, entendeu? Então acho que hoje eu tô sendo um ser mais coerente. Eu não tô 100% coerente, vocês vão pegar várias incoerências minhas ainda, porque isso é aprendizado de todo mundo. Ninguém é Deus, ninguém é Humanidade, Lua, santo, ninguém é humanidade, nada, a gente é humano. humanidade. Mas é uma pessoa que vos fala, dizendo que todos os dias eu penso de verdade em como eu posso ser melhor amanhã do que eu sou hoje, sabe, Jans? É curioso, sim. Hoje aconteceu uma coisa Ah, tão que linda. maluca. Meu, eu preciso comentar, né? Eu tenho um imóvel que eu alugo no Airbnb, né? E hoje, e o Airbnb ficou totalmente parado, né? Esses tempos todos de quarentena a gente tem, e a Imagina. gente trabalhando super pouco, somos profissionais que lidam com gente, a gente precisa dos eventos para pegar nas pessoas. E de repente vem um pedido de reserva muito bom pra gente, de vários dias, assim. Só que a pessoa, ela dizia que era um anfitrião do Airbnb, todo mundo deve saber o que é o Airbnb. Também era um host, também tinha uma propriedade lá, mas que ele queria um desconto meu e também queria fechar toda a negociação por fora do Airbnb e já passou, deu um jeito de burlar o sistema, porque é um sistema que não deixa você passar o teu telefone, passando para mim o contato dele. Imediatamente a gente escreveu para ele que a gente achava que isso não era justo, porque o Airbnb, assim como ele me arranja o aluguel, ele também arranja para todos, e se nesse momento de fragilidade todo mundo burla o sistema, ele acaba. E nem esse cara vai conseguir mais alugar a propriedade dele. Não é justo. Todo mundo que trabalha precisa receber. Então eu falei que eu até daria um desconto, mas não seria burlando o sistema. E imediatamente eu fiz uma denúncia para o Airbnb, dizendo que aquela figura não merecia estar lá. Porque não merece estar. Porque se o outro está divulgando o seu trabalho, ele precisa ganhar parte daquilo. E você topou, quando você deu o aceite de deixar o teu negócio lá, que você topou aquela parceria. Então, se ser humano, a gente pensar, não é só o profissional que a gente está sendo convidado a refletir. Eu acho que o dinheiro não está mais acima de todas as coisas. O que quebra os nossos valores éticos tem que começar a sair de campo, entendeu? E a gente precisa começar a rever o que a gente realmente está fazendo. Que consciência que nós temos, né, dentro desse planeta que a gente quer ver surgir logo adiante, sabe, Jans? Eu acho que é um exemplo que ilustra bem, Palavra né? para gente E perdi fechar a essa reserva, live. né? Hã? Tudo bem, Perdi, tudo mas, bem. de novo, Por eu não uma vou, boa não quero essa causa. antiética para mim, entendeu? Não quero ser participante de sistemas antiéticos, entende? Luá, em Hum. em uma palavra, se você resumir um conselho para alguém que está buscando essa reinvenção, querendo se reinventar nesse momento, qual é a palavra que você entrega para essa pessoa? Que Luá Coragem. entrega para esse ser? Não tenho nem dúvida nenhuma, coragem. Coragem vem de agir com o coração. Acho que está na hora de todos os seres humanos, nós, relembrarmos numa essência que a gente tem divina e desse órgão que é muito inteligente, que a gente tem no centro do nosso peito. Não tem nem como esquecer, porque toda vez que a gente fala eu, a gente aponta para ele, né? Olha que interessante, eu sou, né? A gente mostra que ele está aqui. E ele pulsa dando a vida pra gente. Então acho que é a hora da gente começar a lembrar que a gente tem uma inteligência também divina, tem uma inteligência sensorial, a gente tem um super de um radar, que se a gente pergunta para ele qual é o caminho, o que eu tenho que fazer, para onde eu vou, ele vai apontar.
Vai Só que não responder. basta isso. Depois basta, você precisa dar coragem para colocar isso em movimento. Então, eu acho que é isso, assim, é você ouvir e ter essa sabedoria, essa coragem, essa atitude de se colocar em ação com aquilo que você escutou. E eu posso falar uma coisa, Jans e pessoal, todas as vezes na minha Pode, vida lógico. que eu não escutei o meu coração, os meus caminhos não me levaram para o melhor lugar. Quando eu pensei primeiro no dinheiro, no sucesso, na exposição, ou qualquer outra coisa que o valha, né? Mas tinha algo dizendo não vai, não vai, não vai. Eu quebrei a cara lá na frente. E às vezes, que por mais que fosse uma coisa pequenininha, mas o meu coraçãozinho tava lá, vai, 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 isso é muito pra tua cara, vai, é pra você. Eu falo, mas por quê? É uma coisinha, o que que tem? Quando chega lá na frente, tinha um arco-íris imenso, entendeu? E foram possibilidades que me abriram outras possibilidades, que abriram outras possibilidades. Então a gente, mulher, tem esse radar imenso. Eu não vou falar de gênero, porque tá cheio de homem que tem também esse radar maravilhoso. Só que eu tô falando uma recuperação de algo que todos os povos ancestrais já sabiam, o homem contemporâneo é que rompeu, e que é esse escutar da natureza, fora e dentro, porque o fora também E é aponta esse o caminho. momento, gente, esse é um momento tão propício para isso, né, Luá? Tão propício. É o presente que a gente precisava receber. Eu sei, tem gente que vai me matar porque estou falando que isso é um presente, mas é como eu estou vendo, Um entendeu? É presente. como eu posso ver, como um momento presente, por maiores que sejam as dificuldades que eles nos, né, que nos afrontam em função de tudo que está acontecendo. Mas eu preciso acabar essa live antes que ela encerre. Então, Não é uma mensagem porque abraçar senão a ela árvore. fecha. Ela É. fecha, a gente acaba a gente. Mas, Luá, antes de acabar, eu quero agradecer imensamente a sua presença mais que iluminada aqui, porque foi Caramba, iluminado. é a Ai, luz que eu adorei. montei. Foi a luz entrando aqui. A presença Os foi abajur. iluminada. Adorei, adorei. Olha a minha luz aqui. Pra gente ficar com uma tez melhor, né, minha amiga? Não, mas você veio com a sua pra cá. Adorei. Eu tenho Gente, minha certeza que muita gente dentista vai tá sair aqui. inspirada daqui. Tem, Thalita, deixa eu agradecer. Thalita, olha o tem um monte de Nicolas. gente. Sou sua cliente. Que linda. Eu vi A tanta gente linda Sami. passando. Olha, muito Oi, obrigada, muito Sami. amor para vocês que estiveram nesse tempo com a gente. Tô abrindo meu coração, falei de vários micos. Essa não é uma mensagem abraçar árvore, é uma mensagem muito consciente. Com coragem a gente vai longe. Agir com o coração. É isso. E eu não sei se eu usaria a palavra presente, mas para mim esse momento é uma grande oportunidade de transformação que a gente não pode perder. Eu acho que assim, se a gente não se desenvolver, se a gente não fizer nada e depois cruzar as nossas portas a hora que elas se abrirem, do mesmo jeito que nós estávamos antes, nós vamos ter perdido uma grande oportunidade na nossa vida de mudar a gente. Mudando a gente, você muda os que estão ao seu redor e aos pouquinhos a gente vai mudando o mundo para um mundo mais humano, melhor, mais consciente, sabe? Então tem que aproveitar. E é coisa às vezes pequenininha. Eu não estou falando de transição de carreira. Não é isso. É Não, mudar pequenos exato. hábitos. Arestas da personalidade que precisam ser lapidadas. Você, enquanto indivíduo, que nem eu falei, não aceitar o que está fora, que não é ético, entendeu? Que não é justo com o outro, que vai prejudicar alguém. Eu acho que é isso, sabe? Rever valores, é aproveitar para rever o que é importante de fato a partir de agora na sua vida. E Jans, e para isso, você? gente. Uma palavra. Eu quero uma, tem mais um minutinho. Qual é a sua Uma palavra de quê? para Uma palavra esse para quê? momento? Que nem você me Para esse perguntou, eu falei coragem. momento, Qual é? renascimento. 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 Porque daqui a gente só vai. A gente não vai ser não vamos ser os mesmos. Então, se a gente juntar renascimento com coragem, a gente pode sair voando já. Vamos abrir as asas aqui. Ai, antes que eu caia, sempre falei que eu acredito que humanos podem voar, e eu acho mesmo. Gente, muito brincadeira, metafórico, mas pode. Dan, obrigada. Obrigada, Cândida, querida. Tivemos família aqui, Gi, Léo. Beijo, Sabrina, gente. Sabina, tem várias pessoas muito incríveis. Desirê, que legal também, muito obrigada, querida. Que lindo, muito obrigada, viu, a todos.
Estamos encerrando então, Jans? Então, você obrigada, também, tá? gente, porque ó, vamos encerrar, gente, em 3, 2, 1. Thalita, que linda! Presente, tô com saudade, Thalita, há muito tempo. É tão legal ver o pessoal passando, né? Flávia Bergamini, por mim, eu Cláudia assim. Cipriano, Fê Almendra, que lindo! Tanta gente linda. Gente, essa live tá muito poderosa, só gente de muita luz. Nossa, Oi, Nicolas. a gente pode iluminar uma cidade plugando na energia da galera que tá aqui, hein? Se falta luz, pluga na live. Silvana, minha dentista, que linda. Olha o Dan, o maridão. Dan, querido, Van. Ai, Silvana Vanzo, que cuidou tanto de mim na vida.